dizer ele e nós estaremos agora dando início ao nosso estudo. Nós estamos vendo as bases do discipulado, da vida cristã. Nós já estudamos a respeito da doutrina da Bíblia, estudamos a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, quem é Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem, já estudamos a doutrina da igreja, doutrina do pecado, e hoje nós vamos estudar a doutrina da salvação. Amém? Esse é o tema da ministração hoje, doutrina da salvação. Se você nos acompanha através das redes sociais, você pode adquirir, você pode receber a apresentação com as informações que estão aí na apresentação. Nós estaremos colocando no grupo de WhatsApp. Se você quiser também, entre em contato conosco através do Facebook. Nós mandamos para você também a apresentação. Então, nós vamos falar sobre soterologia, a doutrina da salvação. O que é que a Bíblia diz a respeito da salvação? Qual é o posicionamento da Igreja Batista? Nós somos a Igreja Batista Missionária da Amazônia, aqui em Ananindeua. Obrigado, querido. E os batistas são conhecidos como o povo do livro, o povo dedicado ao estudo, ao conhecimento. Então, soterologia é a área da teologia que estuda a salvação em todos os seus aspectos. Salvar é livrar da morte, é tirar do perigo, é evitar dano, destruição, perda. Então, salvar em geral é isso. A soterologia, ela vem dos termos soteria, que significa salvação ou livramento, e logos, palavra. Então, soterologia é o estudo da salvação. No grego também significa restaurar a condição original de algo. Pode passar. Então, essa soterologia, logia fala de estudo, não é? Então, primeiro é preciso fazer uma reflexão. A salvação, doutrina da salvação, mas salvação de quê? Então, a primeira coisa é que a salvação em Cristo Jesus, quando Jesus morreu na cruz, alô. Quando Jesus morre na cruz, ele nos salvou da perdição. Desde Isaías 53, versículo 6, a Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todos nós, a humanidade anda perdida, sem saber o caminho, mas Jesus veio, João 14,6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, Jesus veio mostrar o caminho para Deus, religar. Religião significa religar o homem que se afastou de Deus por causa do pecado. Por intermédio de Jesus nós somos religados, nós temos o caminho de volta para Deus por intermédio de Jesus. O segundo ponto, nós fomos salvos do poder do pecado, por intermédio da morte de Jesus na cruz. Nós fomos libertos do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Então, Jesus, o texto diz que Jesus foi crucificado, e nós também, aqueles que creram nele, que creem em Jesus, que o aceitam como Senhor e Salvador, também foram crucificados com ele. E aqui é interessante que Jesus é o nosso representante, é o representante da humanidade. Ele venceu o pecado e também deu condições para que nós também possamos vencê-lo. João 16:33, na parte B do versículo, diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus morreu na cruz, ele como representante, o segundo e último Adão, ele possibilitou com que nós também fôssemos crucificados com ele. Quando nós morremos, os batistas, o batismo representa a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida. Então, quando nós morremos com ele, nós fomos crucificados na cruz,
E aí o apóstolo Paulo, ele coloca o pecado como um rei, como um tirano, como alguém que escraviza. Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o apóstolo Paulo coloca o pecado como um rei, como um tirano que escraviza as pessoas. E aqui a frase diz: quando eu morri, o meu antigo senhor, o pecado, ainda continuou vivo, mas não pôde mais exercer o seu poder sobre mim. Estou liberto para sempre da sua tirania. Então, quando nós morremos para o mundo, nós ficamos livres da ação do pecado sobre nós, que agia sobre o velho homem. Romanos 6,11, a Bíblia diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a palavra aí é: considerai-vos mortos. Então eu preciso tomar posse dessa palavra. Se eu morri com Cristo, na cruz de Cristo, o velho homem foi crucificado na cruz, e assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitei como uma nova criatura. Eu devo me considerar morto para o pecado. Então o pecado ainda existe, ele continua a escravizar, ele continua a tentar agir sobre o meu velho homem, mas só que ele já foi crucificado. Agora já não sou eu, mas quem vive, como diz Paulo para os cristãos da cidade de Gálata. Quem está unido a Cristo não pode viver na prática do pecado. Quem está unido a Cristo não é que ele não peque. 1 João capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos, mas a diferença é que nós não vivemos mais em pecado. O pecado é uma circunstância, é algo ocasional, algo que acontece, mas o cristão agora ele não permanece em pecado, como ele fazia anteriormente. Ele já morreu para o pecado. O pecado já não é um tirano, já não é mais um rei que determina, que manda nele. Agora ele é uma nova pessoa. Aquele que era escravo do pecado já morreu. Agora eu sou outra pessoa. Amém? Romanos 6,22, a Bíblia diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então eu tenho que me assumir, eu tenho que me considerar morto para o pecado. Não posso mais me conformar em ser escravizado pelo pecado. Eu não posso mais me conformar, porque se eu morri para Cristo, aquele antigo homem que era sujeito, que era escravo das demandas carnais, agora ele tem que se considerar morto. Não, agora eu não sou mais aquele. Agora eu sou uma outra pessoa. Aquele que vivia escravizado. O escravo tinha domínio sobre o velho homem, mas eu fui crucificado com Cristo. Então é algo que eu tenho que me apropriar. Eu tenho que tomar posse. Não, eu não aceito mais ser assim. Aquele homem irado, aquele homem que se irava, perdia o controle, ele já morreu. Ele foi crucificado. Eu não aceito mais ser assim. Então é uma postura que nós temos direito, por intermédio da morte lá da cruz do Calvário, nós fomos libertos do pecado. Então, essa libertação foi disponibilizada por Jesus lá na cruz, mas eu tenho que me apropriar disso. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. Eu que tenho que tomar posse disso, né? Então eu tenho que lutar contra as demandas carnais, dizendo: eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais viver escravizado pela preguiça. A preguiça escraviza a pessoa. E ela tem que dizer: não, eu não aceito mais ser assim. Eu vou tomar um banho, eu vou sair, eu sou o preguiçoso era o velho homem. Agora eu sou uma nova criatura, amém? Então eu tenho que tomar posse. Então o apóstolo Paulo está falando para eles, mas serve para nós, que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Eu não posso mais me aceitar, né? Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, né? Tem gente que fala isso, né? E alguém já disse: quem disse que pecado é vitamina, né? Que você vai se ceder às demandas da carne com a justificativa de que a carne é fraca. Aquele que morreu, aquele que cedia às demandas carnais, o velho homem,
já foi crucificado lá na cruz do Calvário. Eu tenho que dizer, não, eu não aceito esse negócio de carne fraca, não. O meu espírito é mais forte. Quem controla é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou mais sob o domínio da carne, nem sob o domínio da alma. Agora eu sou sob o governo do Espírito. Entendeu? Então, nós também, terceiro ponto, nós fomos salvos do poder da lei. Paulo usa para falar, primeiro no capítulo 6, ele falou sobre a libertação do pecado. Nós já, por intermédio de Jesus, nós fomos libertos da escravidão do pecado. No capítulo 7, ele fala que nós fomos libertos da ação da lei sobre nós. E para isso ele usa a figura de um relacionamento, de um casamento. Romanos 7,1 ele fala assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então Paulo está usando esta figura, pode passar, está falando para falar a respeito da relação do homem, daquele que aceitou Jesus Cristo com relação à lei. A lei que ele está falando aqui, a lei mosaica. E há aqui no texto que Paulo apresenta como referencial, como exemplo, então ele apresenta a figura de dois maridos e uma mulher, dois homens e uma mulher, a mulher casada com o marido, e a mulher, ela só pode pertencer a um deles, ela é casada com o marido, e esse marido, ele é muito exigente, esse marido, ele é um bom homem, o problema não é ele, é a mulher que não consegue atender às demandas. A mulher, ela não pode se queixar dele, pois ele tem o direito de esperar que ela cumpra determinados deveres. E o que ele requer é legítimo, mas o problema é ela, que ela é relapsa, ela não consegue atender às demandas. O que ele está falando? Ele está falando da lei. A lei que Deus estabeleceu, ela nos mostra os nossos erros. A lei, ela serve para mostrar a transgressão que existe em nós. A lei foi dada para que a transgressão se tornasse manifesta. Romanos 5,20, sobreveio a lei para que aviltasse, para que mostrasse, revelasse os nossos pecados, a ofensa. Sem a lei, nós nunca saberíamos quão fracos e incapazes nós somos. Então, Paulo usa esse exemplo da mulher casada com o homem é exigente, mas ele está exigindo o que é correto, ele está exigindo, fazendo uma demanda do que realmente é certo exigir, mas ela que não consegue cumprir com as exigências, porque ela é relapsa, ela não consegue atender as demandas. Então, o que ela está falando? Nós também, a lei foi colocada para mostrar nossas falhas, os nossos erros, mas o ser humano não consegue cumprir a lei, é impossível o ser humano cumprir toda a lei. A lei foi colocada para os nossos erros. Romanos 7,7, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então Deus deu a lei com o propósito de mostrar os nossos erros, mas a lei nunca teve o objetivo de salvar o ser humano. A lei não tem condições, não foi colocada como um propósito de salvar o ser humano. Então, inclusive, nós vemos a Bíblia falando a respeito da maldição da lei, daqueles que querem cumprir a lei, que buscam atingir os ditames, satisfazer a lei, mas é impossível. Então, o apóstolo Paulo fala para eles que essa lei que exige de nós, ela demanda de nós, a lei ela só faz exigir, ela não ajuda em nada, ela só serve para mostrar os nossos erros. A lei serviu para preparar, para nos apontar aquele que viria para ser
traria para nós a condição de alcançar a salvação. Então, esse marido casado com essa mulher, o marido é a lei, a esposa somos nós, e esse segundo marido é Jesus Cristo. Então, Paulo está falando para eles que a lei exige de nós, mas ela não exige, ela não oferece nada para nos ajudar a cumprir. Então, todo aquele que tenta viver em cumprimento da lei, Paulo está falando para eles, ele se frustra, porque não consegue. Então, essa dispensação da lei, essa exigência que a lei faz, Paulo está falando dessa mulher, que ela é casada com o homem, ele exige dela, ela não consegue cumprir com as exigências dele, e ela gostaria de se casar com outro, de deixar aquele homem e se casar com outro. E aí o texto fala desse outro homem, que ele se dispõe, é um homem que ela gostaria de se casar, mas ela é casada com um homem. O que ela pode fazer para que ela possa, mas ela está presa ao marido, o que é que ela precisa fazer para que ela pudesse desfazer esse casamento? Ele diz, olha, a mulher está presa ao marido, ela só pode casar com outro homem se ele morrer. Mas a lei, ela não vai acabar, a lei, ela está aí para mostrar os nossos erros. Deus estabeleceu a lei para mostrar os erros do ser humano, mas ela não tem o objetivo de salvar. Então, o que se pode fazer? Essa mulher pensa, o único jeito é se ela morrer. O único jeito dela romper com essa relação conjugal é ela morrer. Então, quando o ser humano morre, por intermédio de Jesus, ele morre, ele não está mais sujeito à lei, ele não está mais obrigado a cumprir a lei, porque agora quem morre e aceita Jesus, agora ele está na dispensação da graça. Ele tem um novo marido, um marido que não só mostra os seus erros, mas ajuda a realizar o que é necessário. Então, o ser humano que aceita Jesus Cristo, quando alguém aceita Jesus, ele não está mais preso à lei, às exigências da lei. Ele não está mais submisso à lei. A lei só exigia, mas não dava nada em troca. Jesus, que é esse segundo marido, ele traz salvação, ele demanda de nós, mas por intermédio do Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a cumprir com as exigências. Ele nos mostra os nossos erros, mas ele está ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que nasceu de novo, ele foi livre do pecado e da lei que conduz à morte, porque ela não traz salvação. Então, toda a lei do Velho Testamento, nós estamos livres da lei do testamento. Agora nós estamos debaixo da lei da graça, nós estamos agora debaixo da submissão de Jesus Cristo, que além de nos salvar, ele está disposto a nos ajudar, ele está disposto a nos estender a mão, e o Espírito Santo, que é o ajudador, que é o consolador. Então nós não estamos mais presos à lei, nós não precisamos mais a mentalidade de cumprir com os regulamentos da lei do Velho Testamento. Então Jesus diz, eu vim cumprir a lei, eu vim abrogar a lei. Então eu não estou mais preso ao ditame, agora eu vivo debaixo da graça do Senhor, né? Então, ele faz essa distinção. Através da salvação, nós estamos livres do pecado e nós estamos livres da lei, da necessidade de cumprir a lei, buscando alcançar a salvação, porque é impossível alguém cumprir totalmente a lei. Pode passar. Romanos 7,4, a Bíblia diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, aqui, a fim de que demos frutos para Deus. Então nós não estamos mais presos à lei. A lei, ela valia no tempo dela, ela serviu como, Paulo chega a falar que a lei agiu como um aio. Aio significa um servo. No Velho Testamento fala de um servo que tomava conta, como se fosse uma babá, que tomava conta das crianças até o pai chegar. Então a lei, ela serviu com o seu papel de mostrar o erro, até que o Senhor Jesus chegou, e agora a lei já cumpriu com o seu papel. A partir de agora, o pai chegou, agora ele toma conta dos filhos. Então nós não estamos mais
mortos para a lei, também vós estáis mortos para a lei. Então eu não estou mais sujeito à escravidão, ou seja, à necessidade de cumprir com a lei, de tentar cumprir com a lei, porque ninguém consegue cumprir com a lei. Então agora nós somos de outro. Quem é esse outro que nós somos agora? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, não frutos para a morte. Por que fruto para a morte? Porque a lei me mostrava o meu erro e me mostrava que eu não conseguiria isso, traria a morte, me traria a consciência do meu erro e a frustração, que eu nunca vou conseguir cumprir toda a lei. Você entendeu? Então essa mulher entende que somente a morte poderia livrá-la daquele marido. Então quando eu morro, quando eu sou crucificado com Cristo, eu agora morri para os ditames da lei, para os preceitos da lei, que ficaram no tempo passado. Agora não. Agora se eu fui crucificado com Ele, agora Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu tenho que entender, quando eu sou salvo, se eu fui crucificado com Cristo, morreu a minha criatura, eu não estou mais sujeito ao tirano, à tirania do pecado. Eu tenho que me apropriar disso. Eu não aceito mais estar debaixo da escravidão do pecado, porque eu já morri. E agora eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais escravo da lei, eu não preciso mais viver submetido à lei. Não, você tem que cumprir esse ditame, você tem que cumprir esse preceito, para que você alcance a salvação. Não, eu não estou mais preso à lei. Agora eu sirvo a um Senhor que me é benevolente, que me ajuda, porque a lei, ela serviu por um tempo, e as promessas que elas fizeram só faziam as pessoas se conscientizarem da sua incapacidade de se salvar. Esse Jesus, ele me salva, esse Jesus me ajuda, o Espírito Santo, eu não estou mais preso à lei. Eu não preciso mais cumprir com os ditames, com os preceitos, com as obrigações da lei. Você entendeu isso? A libertação da lei. Também nós fomos salvos do domínio de Satanás. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus veio nos salvar do domínio, da influência, que Satanás exerce sobre todo. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz do maligno. Toda a influência maligna, satânica, o Senhor Jesus veio para nos libertar. Hebreus capítulo 12, versículo 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Jesus Cristo veio, se fez carne e possibilitou com que nós pudéssemos ser libertados de toda influência maligna, toda ação do maligno contra nós não tem mais poder por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos salvou da morte eterna. Deus não criou o homem para viver, para ir para o inferno, mas se ele desobedecer, ele vai. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar da morte eterna. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. João 10,10, a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Tudo isso Jesus possibilitou com a morte. Salvar de quê? Salvar de tudo isso. E quais foram os benefícios da morte de Cristo? E nós vamos ver algumas palavras aí, alguns conceitos que costumeiramente nós vimos falar na igreja, e nós precisamos entender esses conceitos. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez expiação pelos nossos pecados. E o que é expiar, pastor?
Espiar é fazer reparações, pagar uma compensação por um crime, por uma falta. Espiar é fazer o que é necessário para trazer reconciliação. Romanos 5,11, a Bíblia diz não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então ele fez expiação, ele expiou os nossos pecados, ele nos reconciliou com Deus. É o primeiro conceito. O segundo conceito é redenção. Nós ouvimos falar, Jesus é o Cristo Redentor, né? Ele é o nosso Redentor. E o que é redenção? Redenção significa libertação do cativeiro, da escravidão ou da morte, pelo pagamento de um preço chamado de resgate. Então, redimir é pagar um preço de alguém que está preso, que está escravo, alguém que foi sequestrado e está aprisionado. Redimir é pagar o preço do resgate. Jesus nos redimiu, porque nós estávamos presos, nós éramos escravos das mãos de Satanás e do pecado. Ele pagou o preço. E qual foi o preço? A sua vida. Ele deu a sua vida, então ele nos redimiu. No Velho Testamento já vimos a figura do Goel, que no hebraico significa resgatador, o parente redentor, o vingador. Era aquele que, quando uma família estava devendo, ela se tornava escrava. No Velho Testamento, quando alguém tinha uma dívida, não tinha como pagar, toda a família se tornava escrava do seu cobrador, daquele que eles deviam, né? E aí eles podiam reivindicar a ação do Goel, do redentor. Era a figura, um parente que tivesse posses, e ele viria redimir aquela família. Então nós vimos que Jesus é o Cristo ungido redentor, Cristo Redentor, que tem lá no Rio de Janeiro, de braços abertos. Jesus é o nosso Redentor. O que quer dizer isso? Que Jesus foi aquele que pagou o preço do nosso resgate. Ele é o Goel, que era escrito lá no Velho Testamento. Era alguém que tinha condições de pagar. Nós não tínhamos condições de pagar. Que a nossa vida é um preço impagável. Jesus veio e disse, quanto ele está devendo? Eu vou pagar a dívida dele. Cabe a nós aceitarmos esse pagamento, né? Aqueles que dizem, eu aceito que você pague a minha dívida, aí esse Jesus se torna o Goel, ele se torna o Redentor. Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele é o Redentor, porque ele nos redimiu, porque ele deu a sua vida em resgate. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, essa maldição da lei é que eu falei, aqueles que tentam alcançar salvação através do cumprimento da lei, nunca vai conseguir, é impossível, essa é a maldição da lei. Jesus veio, Jesus é esse outro marido, esse outro homem que chega e diz, não, eu resgata a pessoa dessa maldição, de ficar patinando, tentando achar justificação por meio do cumprimento da lei. Então Jesus Cristo, ele nos resgatou dessa maldição, ele pagou o preço por nós. O terceiro conceito é regeneração. Então nós falamos de expiação, nós vimos redenção. O terceiro, regeneração. Regeneração é uma mudança na essência da alma, é mudar o pensamento em relação ao pecado, é uma nova filiação. Regeneração é ser gerado novamente. João 12, a Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nos tornamos, recebemos uma nova filiação. É que Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 3 a 5, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Regeneração é gerar novamente, uma nova vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus, ela é a semente que faz com que o homem possa nascer de novo, ser regenerado. Então, por intermédio de Jesus, nós somos gerados novamente. 2 Coríntios 5,17, nós já vimos. Pode passar. O quarto conceito é justificação. A palavra vem do grego kidaio, que significa declarar justo. Então, é o ato pelo qual Deus declara que o homem que crê, confessa a sua fé em Cristo, é justo e aceitável diante dele, porque Jesus levou o pecado do homem na cruz. Então, essa justificação é tornar justos. Romanos 8,1, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós passamos a ser justificados, éramos condenados. A humanidade toda está condenada. Aquele que aceita Jesus passa a ser justificado por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 3,24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, não é nada que eu tenha que pagar, não tem como pagar. Nós somos regenerados, nós somos justificados pela sua graça. E nós somos redimidos. E nós já entendemos que redimidos é que ele pagou o preço por nós, sem nós merecermos. O quinto item, quinto conceito sobre falar sobre salvação é a santificação. E Efésios 4,2, a Bíblia fala sobre o processo de aperfeiçoamento dos santos. Então, quando eu falo de expiação, quando eu falo de regeneração, quando eu falo de redenção, eu estou falando de algo, e regeneração, eu estou falando de algo que acontece quando alguém aceita Jesus. Quando alguém aceita Jesus, ele é redimido, seus pecados são expiados, ele é regenerado, ele é justificado. Tudo acontece quando ele aceita Jesus, é instantâneo. Agora, santificação não, santificação é um processo. É um processo, o processo fala de etapas. É um processo que começa a partir do momento que a pessoa é redimida, foi pago, todo está livre, está justificado, não está devendo mais nada. Agora começa um processo de aperfeiçoamento dos santos. O que significa santo? Significa consagrado, separado. A partir de agora, você aceitou Jesus, você vai começar um processo de aperfeiçoamento, né? E consagrado a Deus, dedicado ao Senhor, significa literalmente fazer alguém santo por meio da graça, separado para Deus, purificado através do processo que o Senhor, essa santificação, ela não depende da minha vontade, da minha força de vontade. Eu sou regenerado, como eu falei, esse novo marido, ele não só exige, mas ele ajuda, ele disponibiliza essa ajuda sobrenatural. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Jesus morreu na cruz e possibilitou com que nós pudéssemos ser santificados. Atos 15:9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Então a fé em Jesus Cristo, ele nos possibilita uma ajuda sobrenatural para que nós possamos ser santificados de glória em glória, de fé em fé. Não é a minha força de vontade, mas é a fé em Jesus Cristo. É uma ajuda sobrenatural que vai me ajudar a caminhar esse novo processo de santificação. Agora, falando a respeito da salvação em si, nós somos salvos através da fé, Romanos 5:1. Justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, nós passamos a ter paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, passamos agora a ser amigos de Deus, somos reconciliados, passamos a ter paz com Deus, passamos a ser justificados por intermédio de Jesus. Essa fé que opera em nós, a salvação é feita pela fé, que opera pela graça de Deus. Efésios 2:8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é dom de Deus, é dada por Deus, é graça de Deus. Não tem nada que eu possa fazer que me faça merecedor da salvação. Não é nada que, não, eu acho que eu vou para o céu, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa. Não tem gente que diz isso, né? Então não é de obras para que ninguém se ache merecedor, alguém se glorie e acha que pode fazer. Não, a salvação é pela fé, é graça de Deus, é um dom de Deus, é uma ação de Deus com relação a nós. Então não adianta ter fé em qualquer coisa ou qualquer pessoa, somente a fé em Jesus Cristo pode salvar. 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que é um mediador? Então no boxe ou num debate político, tem um político de um lado, tem um político do outro, e no meio tem um mediador. Ele media. Não, agora é a vez do outro. Não, vamos esperar, né? Então esse mediador entre Deus e os homens, só existe um. Cristo Jesus, homem. Então ele é o mediador. Não existe uma medianeira. Não existe outro mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não adianta penitência, não adianta boas obras, não adianta seguir regra de moralidade para se achar merecedor da salvação. A salvação é pela fé, é um dom de Deus. O ser humano não precisa estar se adequar para receber a salvação. Não, pastor, o senhor não está entendendo, pastor. Eu ainda não estou preparado para aceitar, para virar crente. Não tem esse. Primeiro eu vou deixar de beber, eu vou parar. Quando eu estiver bem, eu venho. Não, você não, nada que você fizer vai fazer com que você seja apto à salvação. Você precisa vir como você está. Você precisa simplesmente crer, não importa como você está, né? A Bíblia chega a dizer em Isaías 1,19, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, né? Então eu nunca vou estar em condições de ser salvo. A salvação é pela fé, é dom de Deus. Gálatas 2,16, a Bíblia diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pode passar. Então não existe nada que eu possa fazer para ajudar na minha salvação, para contribuir com a salvação. As obras são a confirmação da minha salvação. E é por isso que eu preciso entender isso e ter a certeza da salvação. É fundamental, 1 Timóteo 1,15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Paulo está falando que ele era o principal dos pecadores, e ele precisa entender que Jesus veio para salvar os pecadores, e eu preciso ter essa aceitação, esse entendimento, essa certeza da minha salvação. Duvidar da salvação é desconfiar das promessas de Deus. Só não tem certeza da salvação quem não crê na palavra de Deus, quem confia nos seus próprios méritos pessoais. João 5,24, a Bíblia diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não passará em condenação. Já passou da morte para a vida. Então eu tenho que ter a convicção. Eu vejo às vezes as pessoas, na maioria, você acha que você vai para o céu? Se você morresse hoje, você vai para o céu? Aí tem muita gente que diz assim, olha, mas eu não teria essa pretensão, né, de dizer isso. Quem sou eu? Sabe lá, né? Eu estou aí na área, né? Se me derrubarem, é pênalti, né? Talvez, eu acho que eu vou. Não, o texto diz que eu tenho que ter convicção, porque a salvação é pela fé. Se eu tenho certeza, se eu tenho fé em Jesus Cristo, não importa a minha condição. O que me leva para o céu é a fé. Não são as minhas obras, porque eu sou falho. Todo dia eu faço alguma coisa errada, né? Então,
é o que ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então são concepções, são, como ele falou da libertação do pecado, eu tenho que me apropriar, eu tenho que me considerar morto, né? É uma atitude que a pessoa tem que adotar. E agora, falando um pouco sobre algumas teorias dessa doutrina da salvação, quanto à participação do homem na salvação. Então, dentro da soteriologia bíblica, tudo isso que eu estou falando são conceitos da soteriologia, que estuda os diversos aspectos da salvação. Então, dentro da soteriologia bíblica, também é discutida a forma com que o homem interage na salvação. Será que o homem tem algum papel na salvação? Então, um dos conceitos é o sinergismo. Isso daí tudo foi em séculos passados, em tempos passados, discussões a respeito da salvação, existia o sinergismo. A salvação é definida como resultado da vontade de Deus em cooperação com a escolha humana. Então, o sinergismo defende que o homem, Deus faz a parte dele convencendo o homem, e o homem, ele participa na medida que ele aceita o convencimento do pecado e aceita Jesus Cristo. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a condição de escolher. E o segundo é o monergismo. A salvação é uma obra absolutamente de Deus, sem influência alguma do homem. O homem não participa de nada, é Deus que convence o homem, que propicia com que ele aceite a Jesus Cristo. Dois movimentos. Em função desses dois movimentos, pode passar, é que surgem duas correntes doutrinárias que discutem e que dividem as doutrinas da salvação e são determinantes para nós entendermos um pouco sobre isso. O primeiro deles é o calvinismo. E o calvinismo é um sistema teológico que abrange os ensinamentos desse homem, de João Calvino. Ele era um reformador nascido em Noyon, na França, no século XVI. No Brasil, esse calvinismo é usado para referir-se às perspectivas sobre a eleição, a predestinação. Deus elege o homem a partir de sua soberania. É Deus que, o homem não tem participação nenhuma, Deus escolhe os homens. Então, contemporaneamente, ou seja, nos nossos dias, esse sistema teológico do calvinismo, ele está presente nas igrejas presbiterianas, nas anglicanas, entre outras igrejas que aceitam a predestinação, a eleição. São salvos os eleitos. Pode passar. Então, esses 5 pontos sobre os calvinistas, ou seja, aqueles que são seguidores do sistema teológico de Calvino. Então, são vários pontos, mas geralmente nós podemos, a nível de escola dominical, nos restringir a ver o que é que o calvinismo crê nesses pontos. Eles são chamados de os 5 pontos. Existe uma frase que diz: a tulipa, são os 5 pontos da eleição. Como é que os calvinistas veem a salvação do ponto de vista da eleição? Então vamos ver aqui, só fazendo, afinal de contas, os batistas, eles são calvinistas ou são arminianos? Os batistas, eles creem na perda da salvação ou não creem? Eles creem que existem os eleitos, os predestinados ou não? É sobre isso que nós estamos falando, tá certo? Então, analisando um pouco sobre esse sistema teológico calvinista, sobre a eleição, a participação do homem na salvação, o primeiro ponto que Calvino, o sistema teológico do calvinismo, pode ser resumido nesses 5 pontos. Não são só esses 5 pontos, mas os principais, né? O primeiro ponto fala da depravação total. O homem é totalmente depravado. A capacidade de querer seguir a Deus foi destruída. Então, o homem por si só, ele não tem condições de desejar seguir a Deus. Segundo ponto, a eleição incondicional. Deus elegeu soberanamente alguns para a salvação, já que o homem é incapaz de qualquer resposta a Deus. Então, nesse sistema da eleição, da predestinação, Deus escolheu desde a fundação do mundo,
quando ele escreve o livro da vida, antes da fundação do mundo, Deus escolheu algumas pessoas destinadas à salvação. O terceiro ponto é da expiação limitada. Nós já vimos o que é expiar, né? É reconciliar. Então ele fala da reconciliação, da expiação limitada. Cristo morreu para salvar os eleitos. Então olha o que o calvinismo defende, que Deus escolheu certas pessoas que são chamados de predestinados, os eleitos, e Cristo morreu para salvar os eleitos. A graça é irresistível. Então essa graça, ela é apresentada aos eleitos. Então o eleito, ele não consegue resistir a essa graça de Deus, o que é oferecido. Se ele for eleito, ele vai aceitar Jesus. Se ele for eleito, ele vai se render. É impossível que ele resista ao oferecimento de Deus, a salvação, o presente de Deus da salvação, se ele for o eleito. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. O eleito perseverará inevitavelmente para a salvação final, porque não depende dele, ele foi salvo. Então, da feita que o eleito, ele recebe a salvação, ele não perde nunca mais a salvação, certo? Então isso daí é a visão calvinista, presente nas igrejas presbiterianas. Agora, pode passar esse item aí, que aí esse item pula os versículos, porque vai ter aí, depois você vai poder estudar, ver os versículos de cada um desses pontos. O segundo é o arminianismo. Então, existe o calvinismo e o arminianismo. Existem outros? Existem, mas esses são os que mais, existe maior discussão sobre esses dois pontos, tá bom? Então, o que é arminianismo? É um sistema da teologia baseado nos estudos do teólogo holandês Jacobus Arminius, e cuja ideia principal é defender o livre-arbítrio e negar a teologia calvinista. Então, eles são antagônicos. Calvinismo e arminianismo. Quando se fala que alguém é arminiano, entende-se a respeito da perspectiva dele com relação à eleição, à predestinação. Então, contemporaneamente, esse sistema teológico, ele está presente nas igrejas da Assembleia de Deus, Metodista, Deus e Amor, Quadrangular, Igreja do Nazareno. Então, é preciso entender, então, que quando alguém escolhe uma igreja, ele precisa entender que as igrejas têm os seus dogmas, que são as crenças, a igreja tem os seus ritos, que é a maneira como é realizada, existem os seus mitos, que falam a respeito daquilo que é proibido na igreja. Então eu não posso escolher uma igreja porque ela é mais perto de casa. Ah, pastor, está tão difícil de ir na igreja, está abrindo uma igreja aqui perto de casa, acho que eu vou nessa. Não sabe qual é? Nem sei qual é, mas para mim vai ser mais cômodo. Cada igreja, ela tem a sua base teológica, ela tem o seu sistema teológico. Então eu não vou para uma igreja, eu não frequento uma igreja, porque me é cômodo geograficamente, porque meus amigos estão lá. Eu preciso entender o que significa ser da igreja do Nazareno. O que defende a igreja quadrangular? Quais são os dogmas, quais são as crenças, quais são os pontos doutrinários da Assembleia de Deus? Está condizente com o que eu acredito? Senão eu vou estar frequentando uma igreja e aí eu vou começar a entrar em conflito. Como é que eu me identifico teologicamente? Então, o que se vê hoje em dia é uma grande confusão. As pessoas não sabem o que é que elas são. Então, a proposta central do arminianismo sobre a eleição, sobre a predestinação, ela pode ser resumida nessa sentença. A perspectiva arminiana sobre a eleição é de que Deus elege o homem a partir da sua presciência, levando em conta previamente a decisão do homem a utilizar o seu livre-arbítrio. Então, o arminiano, como eu falei, ele crê que ele age em sinergia com Deus, mas Deus já sabe, pela sua presciência, quem é que vai escolhê-lo. Então, uma acredita a eleição, que somente os eleitos vão ser salvos.
os arminianos creem que essa eleição, essa predestinação, ela está na perspectiva de Deus. Ele dá a possibilidade para que todos façam uso do livre-arbítrio para escolher. E Deus sabe quem vai escolher e quem não sabe. Então, quem escolhe a Deus, ele sabe que já eram, pela sua presciência, ele sabe que aquele já escolheria. Então, ele é um eleito, ele é um predestinado, porque ele escolheu. Então, o arminiano crê nessa sinergia, nesse sinergismo. E agora, fazendo uma comparação entre os dois pontos, agora do arminiano. Ele crê no livre-arbítrio. O calvinista não crê no livre-arbítrio. Ele crê, o arminiano crê na depravação parcial. O homem, mesmo corrompido pelo pecado, é capaz de escolher se aproximar de Deus. Então, o ser humano, por causa do pecado, ele teve a sua natureza manchada, ele foi deformado, mas ele ainda tem condições de escolher a Deus. Ele participa da salvação. Ele escolhe seguir a Deus. O calvinista não crê nisso. A eleição condicional. Deus elegeu os salvos com base na sua presciência, sabendo quem iria crer nele. Deus sabe e a condição para ser salvo é que a pessoa escolha, faça uso do livre-arbítrio e escolha ser salvo. Por isso que é eleição condicional. Aqueles que escolherem a Cristo, eles são eleitos no sentido de que Deus já sabe quem vai escolher e quem não vai escolher. Deus sabe. É por isso que é eleição, predestinação. A redenção universal ou expiação geral. Então, essa expiação ilimitada, também pode ser chamada de expiação ilimitada, Jesus morreu por todos, inclusive os que não são salvos. Essa salvação está disponível para todos, não somente para um grupo de eleitos, mas para todos. Todos têm a opção de fazer uso do livre-arbítrio e escolher se querem Cristo ou não. Aqueles que escolherem a Cristo, eles são eleitos porque Deus sabia que eles iam escolher. Por isso que eles são considerados como eleitos, redimidos. Eleitos ou predestinados, desculpa. Ponto 4, a resistência ao Espírito Santo é possível. Então, a graça, ela é resistível. O homem pode resistir à salvação que lhe é oferecida. Então, o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele diz, eu não quero Jesus. Então ele faz uso do livre-arbítrio, ele pode dizer não para Deus, ir para o inferno, mas ele tem essa autonomia, essa participação nessa eleição, no sentido que ele faz uso do livre-arbítrio. E o quinto ponto é o caindo da graça, é o contrário à perseverança dos santos, né? Então essa salvação que é condicional à pessoa aceitar a Jesus Cristo, nesse ponto do calvinismo, do arminianismo, o homem pode perder a salvação, sendo necessário então mantê-la. Então os eleitos, ele não perde a salvação. Esse aí, ele perde a salvação. O arminiano é que crê em Assembleia de Deus, que crê em outras igrejas que são arminianas. E qual é a postura dos batistas? Não, estou só abrindo um parênteses aqui, olha. O apelo, que é levantar o braço, pessoas levantando a mão e indo à frente, tomando a decisão, ela está fazendo uso do livre-arbítrio, né? Essa prática, ela foi instituída na segunda metade do século XIX e se fundamenta na doutrina arminiana no livre-arbítrio. A pessoa escolhe, ela está fazendo uso do livre-arbítrio para aceitar Jesus Cristo. Então, levantar a mão é uma prática arminiana. Pode passar. Então, comparando os dois pontos aí, olha. Então, o calvinismo e o arminianismo. O ponto 1, incapacidade, então o homem não tem condições de escolher Deus. Ali, no arminianismo, o homem, por mais que ele tenha a sua natureza deformada pelo pecado, ele tem condições de decidir seguir a Deus, pela ação do convencimento do Espírito Santo. O segundo ponto fala sobre essa eleição incondicional. Somente os eleitos. Ele não precisa fazer nada, os eleitos já foram escolhidos.
O ponto 2 é a eleição condicional. A pessoa, para ser um eleito, ele tem que aceitar Jesus Cristo. Ele é um eleito porque Deus sabia. Ninguém sabe quem é que é eleito ou não. Só Deus sabe quem vai aceitar Jesus. Então, Deus já escreveu o livro da vida antes da fundação do mundo. Ele sabe quem é que vai aceitar ou não, quem é condenado ou não. Mas Ele dá a opção para a pessoa escolher. Decida o que você vai fazer. Ele sabe o que a pessoa vai escolher. Terceiro ponto, a redenção pessoal ou expiação limitada, entre contraposição à redenção universal, ou seja, todos podem ter a opção, não é somente para um grupo, não é limitada. Essa expiação, esse pagamento de um crime, como nós falamos, dessa transgressão, ela não é somente para os eleitos, para um grupo privilegiado, não, é para todos. Todos têm a opção, têm a possibilidade de fazer uso da expiação feita por Cristo Jesus. Quarto ponto, a graça eficaz ou graça irresistível. E o segundo, em contraposição, o arminianismo fala que o ser humano ele pode resistir, ele pode sim dizer, eu não quero, eu já entendi que Jesus é o Filho de Deus, eu não quero. Então essa possibilidade de resistir ao Espírito Santo é o arminianismo, porque ele fala da ação do livre-arbítrio, a possibilidade do livre-arbítrio. E o quinto, que é a perseverança dos santos. Para o calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre, porque ele não depende dele a salvação, ele foi um eleito, ele foi um escolhido. Então, se é Deus, não é ele que vai interferir na salvação. Então, a salvação feita pela ação diretamente de Deus, é Deus que convence, é Deus que promove, que faz com que ele aceite a Jesus. Tudo é Deus, ele não tem autonomia em nada, ele é um eleito, ele não tem livre-arbítrio. Para o calvinista e para o arminiano, não. Ele, como depende dele, ele pode perder a salvação, ele pode cair da graça. Você entendeu esses dois pontos? As igrejas, cada uma tem a sua doutrina relacionada à salvação. Pode passar. E os batistas? Onde os batistas estão nesse meio, né? Então nós vemos ali que existem alguns pontos que você se reconheceu no arminianismo e alguns pontos que você se reconheceu no calvinismo, não foi? O que é pregado dos batistas. E quando nós vamos estudar a história dos batistas, realmente o que se vê hoje nas igrejas, até dentro das batistas, das assembleias, nas igrejas presbiterianas, é uma misturada, em que às vezes uma igreja batista, ela é arminiana, outra já tem uma tendência mais calvinista. Então, afinal de contas, nós somos o quê? Calvinista? Nós cremos na perda da salvação? Nós cremos uma vez salvo, salvo para sempre? Pastor, qual é a nossa realidade? Quando nós vamos buscar a Convenção Batista Brasileira, que traz a declaração doutrinária, se você não sabe, a Convenção Batista Brasileira, ela veio, os missionários americanos que trouxeram essa declaração de fé, e depois a Convenção Batista Nacional, ela já é uma cisão, uma separação dessa Convenção Batista Brasileira. Então vamos ver um pouquinho sobre o que eles dizem. Primeiro, a declaração de fé fala sobre eleição, a predestinação. É a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Então, olha só que ele já está fazendo uma abordagem arminiana, que é Deus quem escolhe. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, e à luz de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Então Deus sabe quem é que aceitaria a salvação. Aqueles que aceitam, eles são chamados de eleitos, predestinados, mas só Deus sabe quem é. Pode passar. Ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um em todos os homens. Opa, o que é isso aí? Um conceito arminiano. Então, a declaração de fé batista, ela está falando uma abordagem arminiana.
A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados do poder de Deus. O que é isso aí? Calvinista. Não se perde a salvação. Entendeu? Então, se alguém realmente aceitou Jesus, e a salvação é pela fé, então ela não perde a salvação em função dos seus erros, das suas falhas. O que ele faz? Ele erra, ele cai, mas ele se levanta, pede perdão, mas isso não interfere na salvação, porque a salvação é pela fé. Entendeu? Não é por obras, não é se eu falho, se eu erro. Pastor, mas e alguém que se desviou? Olha, nós entendemos que se alguém se desviou e ele permanece em pecado, nós vimos que o cristão salvo, ele não pode viver em pecado. Não tem como. Se alguém nasceu de novo e ele morreu, crucificou a sua natureza, o velho homem, nem que ele queira, ele não consegue mais viver em pecado. Nem que ele queira. Se ele nasceu de novo, o pecado já não tem o mesmo sabor. É ou não é? Quem nasceu de novo, ele já olha para aquilo e diz: meu Deus, como é que eu conseguia fazer isso, meu Deus? Mas eu fico... Eu não sei, mas nem como é que eu conseguia passar a noite inteira bebendo, gastando dinheiro, pelo amor de Deus. É ou não é? Então o pecado agora, ele já mudou totalmente. Então é nesse sentido que ele é salvo e ele não perde a salvação. Se ele realmente aceitou Jesus Cristo, ele não perde a salvação. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Você entendeu? Qual é a abordagem dos batistas? Pode passar. Então os batistas, eles creem que Cristo morreu por todos e elegeu soberanamente os que creriam para a salvação, com a sua presciência antevendo o uso do livre-arbítrio de cada um. Deus que sabe, Ele sabe. Quem são os eleitos? Só Deus sabe. Pastor, será que os católicos vão para o céu? Eu não sei. Eu sei de mim. Pastor, e os espíritas? Olha, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Eu posso supor, mas eu não posso afirmar nada. Não é? Deus sabe quem é que vai para o céu, e nós já vimos aqui que no dia do arrebatamento, do dia do juízo, nós vamos ter muitas surpresas. Fulano de tal, como é que pode isso? Não estou entendendo mais nada. É porque nós conhecemos o exterior, Deus conhece o interior. É ou não é? Então é por isso que você não pode julgar ninguém. E o fulano, eu não sei de fulano, eu quero saber de mim. Eu sei que eu vou para o céu, o resto eu não sei. É ou não é? Então, eu não posso julgar nem achar. Deus sabe. Deus é que conhece o coração. Assim sendo, os batistas, eles creem na expiação universal arminiana e na preservação dos santos calvinistas. Então, a postura é um meio termo. Os batistas estão... Então, não há a necessidade, nós batistas não cremos na necessidade, ou pelo menos alguns batistas, de se definir. Não, eu sou calvinista. Não, eu tenho que entender a Bíblia e ler conforme a Bíblia me diz. Existem alguns textos que têm uma tendência mais calvinista, eu vou ler a Bíblia como a Bíblia está falando, entendeu? Então eu não preciso estar amarrado a um sistema teológico. O que é que você crê? Eu creio que não se perde a salvação, porque a salvação é pela fé. E se alguém se desviou, pode ser que essa pessoa nunca tenha aceitado a Jesus, entendeu? Se a pessoa está vivendo em pecado e está permanecendo, está degustando, está feliz no pecado, olha, pelos frutos, pelas evidências, eu posso supor que essa pessoa nunca aceitou Jesus. Então ela não perdeu aquilo que ela nunca recebeu. Entendeu? Então é essa perspectiva que os batistas, pelo menos na sua maioria, adotam. Existe essa questão do calvinismo, do arminianismo. Eu tenho que entender isso aí e eu preciso saber da razão da minha fé. Por que vocês são batistas, vocês são calvinistas ou arminianos? Olha, nós somos um meio termo. Você entendeu? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude. Esse foi um tema assim meio que exigia um pouco mais de nós, mas nós vamos aprendendo aos poucos. Senhor, nós queremos te agradecer
dar glória, te dar graça por mais um dia, porque tu tem nos abençoado, nos ajudado a entender a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que cada dia mais nos ajude a crucificar o nosso velho homem, para que nós possamos prevalecer contra o pecado, que nós não estejamos mais sujeitos à lei, nem às demandas carnais, mas que cada dia a certeza da salvação seja algo que nos motive, que nos impulsione a viver uma vida melhor. Muito obrigado por mais esse dia que nos concedeste. Pedimos em nome de Jesus que nos abençoe durante todo esse dia e que logo mais nós estejamos aqui para glorificar o teu nome no culto de celebração, mais tarde, no início da noite. Fica conosco, nos abençoa, abençoa o teu povo, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Culto às 18 horas, todos estão convidados para juntos adorarmos o nome do Senhor a partir das 18. Cheguem cedo, aleluia. Aleluia, Senhor.